Presente. Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Senhoras e senhores, esse é o Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times, seu portal para essa nova economia. Estamos mais uma vez aqui com os nossos amigos, companheiros de todo o podcast. Bem-vindo aí, Neto. Eu sou o Neto, sou entusiasta em criptomoeda e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, um assunto que, se você não souber dele, você vai acabar caindo em algumas armadilhas. E aí, Bassoto, tudo bem? Olá, meus caros ouvintes. Então, é um prazer estar mais um programa aqui do Coin Times. E hoje eu vou trazer uma frase muito boa da escritora russa Ayn Rand. Na verdade, se fala Ayn Rand, mas é Ayn Rand. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista. Olha, que profundo. E aí, Lemos, tudo bem? E aí, pessoal, eu não tenho nenhuma frase bonita, mas vocês me conhecem. Quem não me conhece é porque não ouviu os outros podcasts, então escutem. Mas... Olha aí o call to action pro podcast. E a gente tá com um super convidado hoje. Lorenzo, pode se apresentar, fica à vontade, esse é seu espaço. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando do podcast aqui do Coin Times. Sou Lorenzo Frazon, né? Sou economista no Investor, né? O nosso projeto aí de educação financeira no mundo das criptomoedas, onde também a gente aborda aí um pouco sobre investimentos tradicionais, né? Para orientar direitinho as pessoas no mundo dos investimentos. Boa, o Lorenzo é professor, é economista. Já tem um background muito bom desse mercado financeiro, mercado tradicional, que agora está indo pro lado de criptos. Tem um bom produto aí, o Investor é muito bom. Ele já apareceu no Coin Times algumas vezes. Sim. A gente faz o relatório semanal em parceria com eles. Com o Investor. Muito show de bola. Vale a pena aí vocês darem uma olhadinha nesse... Se você está adentrando nesse universo de investimento, é bom dar uma olhadinha nisso daí. Mas falando de investimento tradicional, vamos começar. O que a gente tem hoje no mercado de investimento de renda fixa? Porque só o que eu escuto, se eu pergunto para qualquer pessoa, é poupança. Tipo, poupança tá na boca do povo. Então, poupança é um investimento? Não, primeiramente a gente precisa definir o que é um investimento. Investimento é uma aplicação financeira onde você espera obter um retorno no futuro. Então, como qualquer aplicação financeira, você tem um risco. Então, quanto maior for o risco, maior o potencial de ganho, entretanto, maior esse potencial de perda. E quanto menor esse risco, você vai ter um ganho menor, entretanto, você vai perder quase nada ou nada. Títulos de renda fixa mais populares é Tesouro Direto, que ficou muito em evidência com a alta da taxa de juros em 2015, 2016. CDB, LCI, LC, que são as letras de câmbio, fundos de renda fixa. A gente vai destrinchar todos esses aí. Exatamente, isso que o Bassoto comentou é bem interessante. Quanto maior o risco, né, envolvido no seu investimento, maior o seu potencial de retorno. Mas eu tenho um risco em colocando de dinheiro em renda fixa? Tem, sempre vai haver risco em qualquer operação. Renda fixa, o interessante, e eu acho que o Lourenço pode falar isso um pouquinho depois, complementando, é que geralmente você sabe o que você vai ganhar. Tipo, quanto você vai ganhar, ou pelo menos tem uma data certa de quando você vai receber aquele dinheiro. Mas eu tenho risco de perder. Tem o risco de perder. No caso do Tesouro Direto, quando você empresta seu dinheiro pro governo, ele lhe dá em troca um título de dívida. Por exemplo, vamos supor, você emprestou R$1.000 pro governo. O governo fala, obrigado, Isaac, estou atestando que você me emprestou R$1.000 e daqui a X meses eu vou lhe pagar, vamos supor, R$1.010. Certo. Sendo que corre o risco do quê? Uma super crise no país, o governo não ter como pagar e declarar o que a gente chama de moratória.
Então, Tesouro Direto é nada mais, nada menos do que você emprestar grana pro governo. Isso, você está emprestando grana para o governo, em troca disso o governo lhe paga juros. Perfeito, vocês estão certos, né? O Tesouro Direto a gente vai estar emprestando um recurso para o governo e em troca disso ele vai nos pagar uma taxa de juros pré-acordada, né? A gente sempre tem noção de quanto vai ser a rentabilidade. É claro que existem diversos tipos de títulos públicos, né, que é possível comprar no Tesouro Direto, que vão mudar aí detalhes em relação à indexação da rentabilidade. Mas basicamente é isso, a gente vai estar emprestando para o governo e o risco é o risco soberano, o risco do governo ficar insolvente. É claro que é um risco muito baixo, né, porque se chegarmos ao ponto do governo ficar insolvente, vamos dizer assim que vai chegar ao ponto de caos social, vamos dizer assim, né? Então, é um pouco difícil, mas a gente tem casos aí, a Grécia, né, na Europa, alguns anos atrás, deu calote, né, em títulos de dívida, a Argentina também, nos anos 90, e agora, recentemente, por acaso, renegociou também uma dívida externa. Então, tem um risco sim, mas ele é ínfimo. Então, eu dei um Google aqui rapidinho sobre Tesouro Direto e eu vi que, de acordo com o relatório do Tesouro Nacional, há mais de 580 mil pessoas cadastradas e o crescimento só em 2017 para 2018 foi de 58%, tipo, em 12 meses para trás. Mano, isso é muita gente. Tava fazendo uma cadeira de finanças e justamente isso que o Lorenzo falou é que as pessoas ficam interessadas pelo Tesouro Direto porque, teoricamente, é o investimento mais seguro que tem. Porque é isso, né? É o governo, então, o governo, na nossa economia, do jeito que ela é hoje em dia, que ela funciona, o governo é o maior de todos. Então, ele teoricamente... Ele é a maior empresa. A maior empresa, entre aspas. Ele é a pessoa... Ele é o sócio dos sócios. Ele é a pessoa que tem mais recursos, então é a que tem menor probabilidade de não lhe pagar, né? De ser insolvente, como o Lourenço colocou. E, tipo, Tesouro Direto eu consigo ter liquidez. Pra quem não sabe o que é liquidez é, tipo, no momento que eu quiser pegar essa grana, eu consigo, porque vai ter dinheiro disponível. Sim, você pode fazer um título pré-fixado com liquidez diária. Nesse caso, no título pré-fixado, ele já é acordado diretamente com o seu banco ou com a corretora que está emitindo o título para você, que está vendendo o título para você. Você já vai saber o quanto você vai receber. Em função disso, você estabelecendo um prazo diário, você consegue resgatar ele em um dia útil, 2 dias úteis. Então, é possível sim ter liquidez com Tesouro Direto. E com relação ao Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que muita gente acho que usa como argumento para colocar na poupança, deixar na caderneta de poupança, justamente o fato de ter o FGC, né? Que é aquele fundo que garante R$250 mil investidos caso você tenha. Caso o banco, por exemplo, quebre, você vai ser ressarcido por aquela quantia. No caso do Tesouro Direto, tem o FGC, vocês sabem informar? Não tem o FGC. E até o FGC, o Fundo Garantidor, ele é uma instituição privada, né, criada pelos próprios bancos para dar segurança aí nesses valores que vocês já falaram para os investidores pessoas físicas. E eu acho que um erro muito comum de quem está entrando agora no universo dos investimentos é achar que existe investimento sem risco, né? É legal a gente deixar isso claro, que todo investimento ele tem um certo risco. Então, se você vai, até mesmo caderneta de poupança, a gente tem o caso do Collor, né? Que foi o confisco das poupanças. No caso do Tesouro Direto, tem o caso das moratórias, que já ocorreram ao redor do mundo. Mas mesmo assim, Lorenzo, o ideal é que renda fixa seja o quê? Seja a base de uma carteira de um investidor, né? Perfeito, isso mesmo. A renda fixa é por onde todo mundo deve começar a montar o seu portfólio, né, de investimentos. Sempre gosto de falar assim, algumas regras que não se aplicam a todas as pessoas, mas via de regra. Por exemplo, primeiramente, junta o equivalente a 6 meses das despesas mensais num fundo de renda fixa, no Tesouro Direto, e deixa aplicado num título que dá liquidez imediata, né? E após isso,
alocar uma outra parte, né, em títulos de renda fixa, mas títulos com vencimento mais longo, né, que vão proporcionar uma rentabilidade melhor. Por exemplo, se você, após já ter uma reserva de emergência com liquidez imediata, você pode começar a colocar alguma parcela dos investimentos adicionais em títulos travados para 1 ano, por exemplo, ou 2 anos, onde a rentabilidade já aumenta em torno de 20% a 25%. Mas sim, é a base. É a base. Mas, por exemplo, esse exemplo do Tesouro Direto, que vocês falaram que tá, tipo, você empresta grana pro governo, você não sabe pra onde o governo tá, tipo, aplicando essa grana? Você não tem essa abertura, você não tem essa transparência do governo pra você que tá emprestando essa grana? Porque se eu penso, se eu sou uma empresa, tipo, eu tô emprestando minha grana pra alguém, ou se, tipo, eu sou investidor anjo, e tô emprestando minha grana ou investindo numa empresa, eu consigo ter essa transparência de saber pra onde meu dinheiro tá indo. Tipo, no governo não, tipo, no Tesouro Direto eu não tenho essa transparência? Então, quando você empresta dinheiro ao governo, você está financiando, você está dando recursos ao governo. Uma das formas de captar recursos do governo é através de impostos e outra através da emissão de títulos de dívida. Então, quando você está emprestando dinheiro ao governo, você tem meio que uma transparência vendo o orçamento público. Então, você consegue ver para onde o dinheiro que você emprestou está sendo direcionado. Você consegue ver onde o governo está gastando aquele dinheiro, mas você não consegue saber exatamente porque onde seu dinheiro está sendo aplicado. Eu vejo por conta do momento político que a gente está vivendo hoje. Aí eu recebo esse tipo de informação, eu já imagino ao contrário. É muita ignorância da população brasileira tá pegando o Tesouro Direto por conta, tipo, de estar emprestando dinheiro para um governo que ela não tá apoiando. Eu acho assim, eu acho que existe uma desconfiança muito grande e com razão por parte de todo o serviço público brasileiro, principalmente pelos casos de corrupção que temos, etc. Mas ainda a gente tem uma visão muito assim, o governo vai salvar tudo. Então, por exemplo, por isso que isso justifica a quantidade absurda de pessoas que, por exemplo, se formam e querem, sei lá, fazer um concurso público. E acho que também isso explique a quantidade de pessoas que preferem, por exemplo, juntar dinheiro e investir no Tesouro Direto, ou pessoas que só querem investir em um mercado se o governo tiver regulamentado aquele setor, entendeu? Certo. Eu acho que existe essa visão ainda muito, o governo é o salvador da pátria, entendeu? No caso do Tesouro Direto é ainda mais problemático isso, porque nós estamos em ano de eleição e alguns candidatos, eles querem realmente dar moratória porque o pagamento da dívida do Tesouro é uma grande despesa para o governo. Então você tem toda essa questão, tanto do próprio pagamento da dívida, quanto da questão política do cenário brasileiro. É bem complexo, mas você tem outras possibilidades ali. Quando a gente fala de investimento de renda fixa, é bom a gente ter em mente 2 conceitos. Existem 2 tipos de títulos, os pré-fixados e os pós-fixados. Isso é muito importante para garantir uma estratégia em seus investimentos. Por exemplo, um título de renda fixa pré-fixado, ele já tem a sua rentabilidade conhecida pelo comprador no momento da compra desse título. Então, quando ele vai ao banco comprar um título de renda fixa pré-fixado, ele praticamente acorda com o banco qual vai ser a taxa de remuneração, só resgatando o principal da remuneração no final do prazo. Então, por exemplo, em época de baixa taxa de juros, em crise econômica com baixa taxa de juros, esse título é uma estratégia interessante para você conseguir uma rentabilidade maior. Agora, o título de renda fixa pós-fixado, ele já é ligado a um indexador econômico. Por exemplo, uma taxa de juros Selic ou um IPCA, ele tem uma remuneração mais aquele indexador. Então, é uma boa para momentos de taxa de juros alta, alta inflação. Então, você consegue determinar uma estratégia de acordo com esses... Ou se você tiver perspectivas de inflação alta, de Selic alta. Ô Lorenzo, analisando agora a situação econômica do Brasil,
que a gente sabe que está numa taxa Selic baixa, etc. Como é que tu poderia traçar assim a razão disso e como o investidor deveria se comportar nesses momentos? Esse momento é bem, do meu ponto de vista, até um pouco delicado, né? A gente passa por um período de turbulências inerentes a anos de eleição. Então, todos os anos aí de eleição sempre tem turbulências. Retomando, até falando um pouco da minha experiência, né? Eu não falei hoje, mais de 10 anos no mercado, né? E vivenciei crises e outras eleições, e isso tem se repetido, né? Então, esse ano, agora já nos últimos meses, nos últimos 2 meses, maio e junho, por exemplo, teve uma crise onde fez o dólar subir e as taxas de juros futuros aumentar. Então, hoje, você se posicionar num pré-fixado, no meu ponto de vista, é um pouco arriscado, né, o pré-fixado, porque hoje, se você entrar no Tesouro Direto, você consegue garantir uma rentabilidade até 2025 de 10,94% ao ano. Só que o que acontece? Você vai garantir essa rentabilidade. Beleza, vou ganhar 10,94% ao ano de juros, o governo vai me pagar no vencimento. Só que se nós tivermos turbulências que façam a nossa inflação sair de 13,5%, 4% para 8%, praticamente nós vamos ter ganho real zero. Então, nesse momento, o pré-fixado tem que ser visto com muita cautela. Então, nesse momento, eu acho mais plausível e recomendado títulos atrelados à taxa Selic, porque hoje temos uma Selic de 6,5% e eu acredito que num cenário de normalidade, pós-eleição, ela aumente um pouco, né? Porque ela até está um pouco abaixo da taxa ótima, vamos dizer assim, ela aumente um pouco, e os títulos atrelados, né, indexados ao IPCA, que são os índices de inflação. Porque esse título é muito bom, ainda mais para quem tem uma visão de médio e longo prazo visando independência financeira. Porque ele te garante a inflação, independente de quanto seja, e mais uma taxa de juros real, que hoje está em torno de 5,6%. Né, dependendo do título. Então, hoje, basicamente, eu iria me reter indexado à taxa Selic e os indexados à inflação. E claro, isso tem que ver o percentual da carteira do investidor como um todo, né, para entender o quanto ele tem em renda fixa pós-fixada, reserva de emergência, algum outro tipo de investimento também. Né, então os percentuais vão variar muito de carteira para carteira de investidor. Excelente. E, por exemplo, o Bassotto tocou em vários pontos no começo do podcast, falando sobre CDB, LCI, LCA, LC, fundo de renda fixa. O que significa cada um dessas siglas? Tipo, Então, o mais básico possível para... O TD, né, como é conhecido, que a gente falou agora, o Tesouro Direto, que aí é uma renda fixa, que ali você está emprestando seu dinheiro para o governo. E agora o CDB já é um certificado de depósito bancário. Então você ao invés de você estar emprestando seu dinheiro para o governo, Está para o banco. Esse seu dinheiro está sendo emprestado para o banco, exatamente. E aí o que é que o banco faz? Ele simplesmente pega esse dinheiro, empresta para outras pessoas, etc. O LCI e o LCA são letras de crédito. Então você tem o LCI, que é letras de crédito imobiliário. Então você está no setor de imóveis. E o LCA é o letra de crédito Do agronegócio. do agronegócio, exatamente. Então você está aí Injetando grana no agronegócio. Aí você tem soja, etc., que é uma atividade econômica bem forte aqui no Brasil. Então, basicamente, o CDB você empresta dinheiro para garantir, para lastrear as operações interbancárias. Então, você está emprestando o dinheiro para o banco fazer as suas operações diárias. Basicamente, o CDB funciona da mesma maneira que o título de Tesouro Direto, só que ao invés de você emprestar para o governo, você vai emprestar para o banco. E não tem muito o que dizer assim, porque esses títulos CDB, LCI, LCA, LC, basicamente todos eles você empresta dinheiro para alguém. Só muda o tipo de pessoa que vai De- receber esse dinheiro. É importante notar que muitas vezes você pode ver no CDB que ele tem 100% do DI, 100% do CDI. O que é isso? É o certificado de depósito interfinanceiro. Ou seja, o banco ele pega esse seu dinheiro e empresta para outros bancos. E dependendo daquela taxa, que é uma taxa pós-fixada,
você vai ganhar algum retorno. Então, tipo, se o DI for X%, você ganha esse X, se for a 100% do DI. O DI ele caminha lado a lado com a taxa Selic, então ele vai ser sempre muito parecido com a taxa Selic. Você tem a Caixa que paga, por exemplo, 85% do DI. Então, se você quer ter uma boa rentabilidade no CDB, você tem que pesquisar a saúde financeira dos bancos e sempre ir para os bancos pequenos. Por exemplo, você tem bancos que oferecem 120% do DI. O Banco Neon, que já tomou liquidação extrajudicial em abril, ele tinha um CDB rendendo 110%, 115% do DI, o que é muito bom, mas você tem o risco disso acontecer. Entretanto, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, está aí para isso. Então, no caso... Ele assegura que você não perca essa grana caso não tenha essa liquidação. Eu mesmo tinha dinheiro no Neon e o FGC foi super rápido, eles agiram rapidamente. No mesmo dia que liquidou, já tinha no site do FGC o que era para fazer, e depois de 2 meses mais ou menos o valor retornou para minha conta. Todo mundo que aconteceu isso no Neon, né? Tipo, teve uma resposta muito rápido. Foi tipo, os caras fizeram um trabalho muito bem feito nisso, de retornar o dinheiro pra galera, não teve nenhum prejuízo, pelo menos não caiu na mídia, né? Fazer uma colocação, estamos falando do CDB, né? Hoje, por exemplo, um caso, uma amiga minha falou comigo, estava com dinheiro no banco tradicional aí, e queria fazer uma aplicação, e no banco estavam oferecendo CDBs aí com taxa de 90% do CDI, e numa corretora independente conseguimos fazer um CDB, claro, com prazo para 2 anos, né? Então esse dinheiro vai ficar travado por um período, uma taxa de 123% do CDI, que vai dar hoje, em termos brutos, 8% ao ano, né? Então já é uma rentabilidade muito mais interessante. Isso é interessante, isso daí eu já vi também em alguns fóruns de discussão, que é sempre mais aconselhável. O aconselhável é que você vá atrás de uma corretora de investimentos, realmente, ao invés de ficar no seu banco do dia a dia, né? É muito mais interessante para o investidor, porque as taxas geralmente, o retorno é muito maior. Nesse caso, ela perdeu um pouco dessa liquidez, né, que ela teria, em troca de um rendimento maior. Isso, nesse caso ela deixou de ter liquidez, mas como eu entendo das finanças dela, ela tem um outro valor que vai cobrir caso ela precise, né? Então, entra muito aquilo do que tu disse, né? Primeiro você tem, sei lá, 6 meses de conta num investimento com liquidez diária, e depois você vai pensando em investimentos que não tenham essa liquidez, né? Isso mesmo. Falando nesse tipo de investimentos, seria legal a gente entrar na ideia de fundos de renda fixa. Perfeito. Antes disso ali, tem falado de letras de câmbio, né? Letras de câmbio, eu acho que a letras de câmbio é interessante só lembrar, porque ela não é emitida por banco. A letra de câmbio é emitida por financeiras, por exemplo. Não são instituições ainda classificadas como bancos. As financeiras são essas que fazem somente empréstimos. Vou usar um exemplo aqui. A Crefisa. A Crefisa é uma financeira, ela não é um banco, né? Então, é esse tipo de instituição que emite. Geralmente tem um risco um pouco maior, paga um pouco mais. Com questão a imposto de renda, Lorenzo, como é que funciona? Imposto de renda, né, tabela regressiva, né, para no caso CDBs e letras de câmbio, né? Então começa em 22,5% do lucro nos primeiros 6 meses, depois de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5% e acima de 2 anos é 15% sobre o lucro. CDBs e letras de câmbio. LCI e LCA são produtos que são isentos de imposto de renda, né? Então, isso a gente vai ter que sempre cuidar na hora de aplicar, né? Comparar as taxas, porque as taxas já são líquidas de imposto, você não paga, né? Então, isso cada vez que for aplicar, é bom comparar o CDB com o LCI e LCA para ver qual está pagando mais, né, da forma líquida. E fundos que nós vamos entrar ainda, falar, já vou me adiantar, fundos de renda fixa tem a tabela regressiva também, começando em 22,5%
do lucro e reduz. No entanto, os fundos de renda fixa têm o Come Cotas semestral, né, nos meses de maio e novembro, que o governo, de forma bem, vamos dizer assim, com liberdade total, vai lá e confisca o que ele julga que é dele, né, os 15% do lucro, sem nos dar chance aí. Não, então... E com relação ao Tesouro Direto, eu acho que a gente não falou, incide também imposto de renda? Mesma questão dos CDBs e das letras de câmbio. Tabela regressiva, né, começando em 22,5% até 15% após 2 anos. Então é bem interessante você realmente, antes de investir, colocar tudo na ponta do lápis, porque às vezes vale mais a pena ainda você colocar, sei lá, em um investimento que não incide imposto de renda, do que você investir em algum que incide imposto de renda, você vai ter um rendimento maior, mas no final o governo vai tirar a parte dele e você vai ter que colocar tudo na ponta do lápis, no Excel ali, colocar essas porcentagens de juros para saber realmente aonde você não vai perder grana, porque às vezes, pensando, por exemplo, quem tem pouca grana e quer começar a investir, qual a vantagem dela, por exemplo, cair nessas rendas fixas, tendo uma porcentagem de lucro bem pequena? E também é importante notar que, apesar das letras de crédito imobiliária e do agronegócio não terem imposto de renda, você tem que declarar, obviamente, todo investimento você tem que declarar, e você só pode resgatar o investimento no final do prazo estabelecido pela letra de crédito imobiliário ou agronegócio. Por exemplo, o prazo mínimo, se eu não me engano, é de 1 a 2 anos. Então é 2 anos em um investimento sem liquidez. Você não pode tirar, né? Não pode tirar. E essa é a diferença dele para o CDB, para o imposto, para o Tesouro Direto. E também a gente fica claro através dessa tabela regressiva de imposto de renda que são investimentos mais voltados para longo prazo se você quer ter uma boa rentabilidade. Com relação aos fundos de renda fixa, Fundo de renda fixa, né, como qualquer outro tipo de fundo, é um condomínio de investidores aí, né, vários investidores que aplicam nesse condomínio, tem um CNPJ próprio e, no caso, nos fundos de renda fixa, né, tem um mandato, cada fundo tem um mandato, regulamento. Daí eles geralmente, né, só é permitido aplicar em títulos de renda fixa e proíbe aplicações em outros tipos. E eles fazem um mix de vários tipos de produtos. Eles investem em tesouro direto, em CDBs, em títulos de crédito emitido por empresas. Então eles têm uma liberdade para comprar outros produtos de renda fixa. E tem muito produto bom no mercado, né, de renda fixa, fundos de renda fixa. Geralmente, nos grandes bancos, os bons fundos de renda fixa estão disponíveis somente a clientes que possuem alto valor, né, investido. Né? No entanto, nas corretoras independentes, temos acesso a ótimos produtos, tão bons quanto os grandes investidores têm nos grandes bancos. A partir de 5 mil, 3 mil reais, eu estava vendo um fundo, se conseguia um fundo com liquidez diária, dando de retorno mensal em torno de 103 a 104% do CDI. Então, um fundo de renda fixa, muito diversificado, seguro, né, pagando rentabilidade, obtendo rentabilidade de 104%, 103% do CDI. Com liquidez, né? Então, em corretoras de valores a gente consegue ter esses produtos e realmente o banco ainda hoje, o grande banco, o grande banco ele não oferece bons produtos para quem tem pouco valor. Então, pegando tudo isso aí que a gente falou, né, que a gente falou de bastante coisa, nessa nossa conversa isso é muito natural. Mas, por exemplo, eu nunca ouvi minha mãe falando sobre investimento, nunca ouvi meu pai falando sobre investimento, ninguém da minha família investe. Na escola também nunca vi tratando isso de uma maneira muito clara. Na escola, tipo, eu falo, tipo, ensino médio, que é uma idade que a gente já está muito mais próximo ali da faculdade, começar a trabalhar, ganhar os primeiros salários. Então, tipo, pra mim não é comum brasileiro investir. Eu acho que pelo menos o que eu vejo. Educação financeira virou um tabu muito grande aqui no Brasil. Você realmente...
Na minha opinião, devia ser uma coisa que você aprende na escola, porque é uma coisa que você vai ter que levar pro resto da sua vida, saber administrar seu dinheiro. Então, as pessoas não aprendem educação financeira e depois criam um preconceito muito grande a aprender. Porque acaba, assim, aquela mentalidade, é muito complicado, eu nunca vou entender. É associação também com pessoas ricas? Tipo, só investe só quem é rico? só investe quem é rico. E também tem aquilo, né, que gerações passadas, investir era sinônimo de comprar imóvel, então você investir, eu vou aplicar no... Não, meu filho, investir é só comprar imóvel. Você compra imóvel e bota para alugar. Isso porque você tinha hiperinflação antigamente, né? Então, pô, o preço aumentava a cada dia no mercado, sei lá, o tomate já não tava R$2, tava 3, tava 4, então a pessoa O pessoal tinha que gastar o dinheiro. Então, pô, essa mentalidade de investir numa economia mais estável é muito recente e é uma coisa que a gente tá vendo surgindo agora, nessas novas gerações, né? Basicamente, eu concordo com os dois pontos de vista, mas eu vou deixar um molho a mais aí, um complemento, que é a gente ainda tem muita burocracia para investimento. Por exemplo, você precisa enviar um monte de documento para começar uma conta numa corretora ou conta em um banco. uma papelada grande. A gente tem uma população brasileira que 66% são de desbancarizados. As pessoas não têm conta em banco. A gente acha muito normal porque nós moramos na capital, tipo, falo por nós quatro, São Paulo, Lourenço, Florianópolis. Isso. Então, tipo, estamos morando em capitais, temos bancos acessíveis, mesmo com taxas do banco sendo altas, a gente acaba perdendo, Isso, mas a gente continua lá, o que é eu- necessário pro dia a dia. O que eu acho interessante é o seguinte, é como o papel do empreendedor é importante, principalmente no mercado financeiro. Essas fintechs vindo resolver esse tipo de Isso. problema. Você até pouco tempo atrás era uma burocracia absurda para você ter uma conta bancária. Se você quer investir, como o Lorenzo disse, você precisa ter muito dinheiro para ter acesso a um fundo interessante, para receber uma proposta interessante. Caso contrário, realmente você não faz a mínima diferença para o banco. Porque Eu acho que o investor mesmo nasceu Isso. dessa necessidade. existe uma necessidade clara no mercado de empresas que facilitem investimentos às pessoas. As pessoas querem investir, mas não conseguem Não sabem investir. como. Por burocracia, porque não sabem, porque é Não tem um difícil. conselho, não tem uma pessoa com quem confie, né? Tem uma pesquisa internacional que a gente vai colocar na descrição, que ela mostra que os millennials de geração Z, eles não acreditam nos bancos, eles não têm confiança nos bancos. Graças a Deus. E grande parte deles, principalmente do pessoal que é mais rico, que investe mais, eles estão olhando mais para aplicativos como Investor, e essa é a tendência. Você não confiar mais no cara do banco, confiar mais, vou procurar por mim mesmo, eu vou ver nos aplicativos, eu vou ver no Google. Nos últimos anos de mercado financeiro, Lorenzo, como é que foi sentir essa mudança na pele de demanda dos clientes, o surgimento de fintechs, etc? Como Porque é que você saiu do mercado tradicional e veio pra cripto, né? e veio empreender no mercado, né? Empreender no mercado de fintechs, mais que isso. A gente, como eu falei, no mercado há mais de 10 anos e sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas a investir melhor, né? Então, quando eu comecei, o foco era ensinar as pessoas a investir em ações, dei muito curso e palestras sobre investimento em ações, né, que estava em ebulição lá em 2007, 2008, né, o mercado de ações antes de começar e ter a crise financeira nos Estados Unidos. Depois disso, o mercado foi se educando aqui no Brasil, né, e migrando para outros tipos de investimentos. Então, aí por 2011, 12, a gente começou, né, quando eu estava atuando já no mercado de investimentos mais forte, vamos dizer assim, as pessoas saindo realmente dos bancos e buscando investimentos melhores, né, de forma independente. Então, eu também trabalhei muito em educação para as pessoas tirarem da poupança e investir em renda fixa, em fundos de investimento, renda fixa, multimercados, fundos imobiliários, sempre pegando na mão das pessoas e ensinando como elas iam investir. E daí chegou 2017, né? Como eu já tinha conhecimento sobre Bitcoin e criptomoedas, aconteceu na empresa que eu trabalhava ter uma demanda muito forte por educação nessa área, e lá na empresa somente eu tinha esse conhecimento. Então foi onde eu comecei a ajudar as pessoas a investir, entrar no mundo das criptomoedas de forma segura. E como
a demanda estava muito forte, né? Inclusive o Victor, que é um colega aqui do Investor, eu conheci nessa empresa que eu trabalhava, a gente aí se uniu, né, junto a uma outra empresa, né, para criar um Investor, que é, né, o objetivo nossa paixão é ensinar as pessoas a investir no mundo de criptomoedas de forma segura, com o pé no chão, entendendo os riscos, alocando a parte de capital destinada a esse tipo de investimento, né, mais arrojado. Então a gente gosta de pegar na mão da pessoa, ensinar ela a fazer tudo direitinho, né? Então a pessoa se informar no CoinTimes também, com boas notícias, ver o resumo do dia no Investor, então conhecer o que é o Bitcoin, o que ele faz. Então a gente está num começo aí de uma jornada longa, que a gente tem visto aí as pessoas chegando bem desinformadas, né? E a gente tem uma missão até de proteger essas pessoas de cair em golpes, né? Que a gente vê se proliferando aí no universo. Exatamente. O Investor já é Um parceiro nosso. Um parceiro muito próximo do CoinTimes, já faz análises, né? Sobre o mercado. Tá bem presente aí, educando, tem a mesma proposta que a gente de educar o mercado, mostrar como realmente não passar falsas informações, trazer profissionalismo para esse mercado que está começando agora. Eu acho que isso é muito importante realmente, porque como é um mercado muito desconhecido, assusta um pouco, mas isso é um assunto que a gente vai abordar no próximo podcast. Não no próximo, mas a gente vai ter um podcast só sobre investimentos em renda variável, e aí vai entrar um pouco sobre o que o Lourenço falou de ações. A gente vai abordar também o tema. A gente vai trazer ele novamente aqui pra gente. Isso, vai ter outro papo bem legal vez. sobre investimentos voltado para ações, que é o que a galera, cresce o olho, porque dá a impressão que dá para ganhar muito dinheiro. Vamos descobrir realmente se dá para ganhar muito dinheiro. Se dá para ganhar realmente muito dinheiro com o Bitcoin também. Porque, querendo ou não, ele se encaixa um pouquinho ali. Mas a gente vai entender isso tudo um pouquinho no parte 2 que a gente vai ter de investimentos. Vai estar todo mundo aqui reunido de novo para bater esse bate-papo. Lourenço, eu queria agradecer. Obrigadão. Podem contar comigo, né? Então, por próxima parte, né? Falando de outros investimentos como renda variável, eu e o Investor aqui estamos à disposição, né, para o que precisarem. Esse foi mais um Conexão Satoshi. A gente falando sobre investimento, a gente já falou sobre mineração, já falou sobre Bitcoin, a gente já falou esse já é o 5º episódio. Já falamos sobre blockchain. Falou também sobre pirâmides financeiras. Então, quer ver um pouco dos podcasts, o que você já perdeu, escuta os outros. É um assunto bem legal, a gente tá aqui pra bater um papo bem da hora. Acompanhe os próximos. De 15 em 15 dias. A gente tá aqui trazendo um podcast bem legal, bem relevante, com assunto da hora aí, quentinho pra você. Não esquece de acompanhar o CoinTimes, temos sites, mídias sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, estamos sempre lançando coisas novas aí, conteúdo. Todo o conteúdo que a gente falou também no podcast vai estar linkado no post no CoinTimes. Se inscreve, fica de olho, é basicamente isso que o Isaac falou, e também não esqueçam de mandar sugestões pra gente, porque nós queremos aí fazer o conteúdo especificamente para vocês, ouvintes. Então, se tiver alguma sugestão, quiser aprender sobre um determinado assunto que nunca conseguiu entender na vida, manda pra gente que a gente vai tentar aprender, vai tentar encontrar uma pessoa que é especialista no assunto e vai falar aí sobre o assunto. Boa, exatamente isso. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima.